Eu vou iniciar a gravação da aula, tá? Já para que tá dando o horário. E assim que a tela for ampliada, a turma pode, a equipe pode Já se ampliei a tela, apresentar. já. Ela demora um pouquinho mesmo. Ela não vem pra gente na hora, não. Dificilmente ela aparece assim na hora. Por causa da internet e tudo mais. Thalia, Redne, Luca, Joana, Carla e Ana. Apareceu aí? Apareceu aqui, só falta ampliar. Mas do tamanho que tá, não tem problema não. Porque dá para visualizar bem. Agora desapareceu. Ah, foi, ampliou. Oi. Pronto, Agora tá perfeito. massa. Professora, tá me ouvindo? Oi, tá ouvindo? Escuto. Oi, tá me ouvindo? Escuto. Lucas. Eu vou tirar minha câmera, deixar o áudio só para dar um retorno para vocês. Mas tô escutando. Carla, acabou de falar. Carla, Joana, tá escutando. Ana? Lucas, tá me ouvindo aí? Tá. Lucas, Ana? Consegue me ouvir? Reina. Tá bem baixo, Ana. Aumenta mais. Me escutam? Escuto. Ana? Ana? Vamos lá. Ana tá falando agora? Consegue ouvir? Tá muito Tá baixo. super baixo. Bote um fone, Ana, porque fica muito baixo sem fone. Então aumenta o fone e fala gritando. Pelo celular fica melhor, tu pode. Vai pelo celular, Ana, pra ver. Fica melhor mesmo. Vai ficar dois anos Beatriz, né? Tá, tudo bem. Eu sugiro, se vocês dividiram por partes, né? O primeiro começa falando, o resto da equipe fecha o áudio e só abre seu próprio áudio quando forem falar, quando for seu momento de falar. Porque o áudio do colega às vezes fica chiando durante a transmissão. Quando tiver pronto, já pode começar, professora? Fique à vontade, viu? Tô só esperando vocês mesmo. Espera a Ana, que ela foi ver o Só, celular. só esperando. Ah, Porque eu acho que já tá todo mundo já que vai apresentar aqui. certo. Hoje vai ser só a apresentação ou você vai dar aula também, professora? Meninos, hoje é a discussão desses artigos. Eu vou participar dessa discussão com vocês. Vão ser 2 trabalhos apresentados. Então, hoje não é aula. Amanhã. Consegue me ouvir melhor agora? Agora sim. Agora tá dando eco aí. Tem Tá dando eco, eu acho que interferência. Isso. tá ligado o computador dela, porque se estiver ligado o computador e o celular, dá Eu tirei eco. o áudio. Ana? Oi, tá escutando? Tá ótimo agora. Ai, graças a Deus, obrigada. Não, tu pode começar então.
Bom, nosso grupo ficou com o artigo Cuidados odontológicos na era do Covid-19, recomendações para procedimentos odontológicos e profissionais. Passa para mim, Paulo, por favor. Eu já passei, acho que demora mesmo. Minha internet está um pouquinho ruim, gente. Aqui passou. Bom, pandemia versus relevância clínica. Bom, a cepa do Covid-19, ela constitui uma emergência de saúde pública e uma preocupação global. Por quê? Por causa da alta virulência desse vírus e do seu poder de disseminação na população, o que vem acarretando hoje em dia uma alta demanda pelos serviços hospitalares de alta complexidade. Devido a este fato, este momento ele vem trazendo e proporcionando mudanças na odontologia, devido a alterações expressivas no atendimento e na rotina dos consultórios odontológicos mesmo. Devido a isso, é necessário que os profissionais eles busquem conhecimento, busquem saber sobre os conhecimentos sobre a infecção cruzada mesmo, infecções respiratórias, formação de aerossóis e biossegurança, porque, querendo ou não, eles fazem parte, estão entrelaçados no cotidiano. Visto isso, o artigo ele tem esse objetivo mesmo, e ele traz o princípio de considerações da literatura mundial sobre os equipamentos de proteção individual, sobre a biossegurança, a fim de sistematizar mesmo as recomendações para as práticas clínicas e odontológicas, frente à pandemia do Covid-19. Então, o Covid-19, ele vem como um lembrete mesmo para os cirurgiões dentistas e para estudantes dessa área. Estão escutando? Acho que minha internet caiu. Não, tô me escutando sim. Tá escutando. Sua fala tá ótima. Então, o Covid-19 ele vem como um lembrete mesmo para os cirurgiões dentistas e estudantes dessa área, a fim de falar, olha, precisamos ter um olhar mais calibrado nessa questão, precisamos ter um conhecimento, porque os consultórios e as clínicas, elas são ali como um potencial de transmissão, formação de aerossóis e de disseminação desses vírus e de doenças respiratórias mesmo, de doenças de infecções respiratórias. Então, é necessário a gente saber e discernir sobre atendimentos de urgências e atendimentos de emergência, e saber discernir o que é sugestivo do que é necessário, porque é necessário ter um conhecimento sobre como proceder cada etapa, como atender os pacientes, porque, como eu tinha dito anteriormente, os consultórios e as clínicas, eles estão ali com o potencial de disseminação desses vírus, o que traz riscos não só para os pacientes, mas também pelos profissionais e para a equipe. E a falta do direcionamento formalizado, a falta do conhecimento, ele acaba ali trazendo dificuldade, medo, um empecilho, um desafio mesmo sobre as recomendações, sobre como proceder cada atendimento, sobre as realizações dos atendimentos. Saindo um pouco dessa parte específica da odonto, precisamos compreender como surgiu a pandemia, o que é a pandemia, o que é o Covid-19, como que se dá essas infecções. Bom, o Covid-19 ele foi detectado inicialmente em Wuhan, na China, e a palavra corona, ela vem de coroa, justamente por causa da morfologia do vírus, por causa da sua formação geométrica, porque o vírus ele possui espículas, e essas espículas se assemelham a uma coroa. O que acontece? Quando o vírus ele infecta o organismo, as suas espículas elas funcionam como chaves, e essas espículas, ao aderir às proteínas da célula, há ali uma forma de reconhecimento, e a partir que ela adentra a célula, o vírus vai instruir a se replicar, vai instruir a célula a fazer mais cópias de vírus. E daí esses vírus vão infectar outras células humanas, trazendo sintomas como tosse, como fadiga, como febre, entre outros sintomas, fora os inúmeros pacientes que são assintomáticos. E tá aí o X e a incógnita da questão do vírus ser tão traiçoeiro, porque são sintomas de doenças ocasionais do nosso cotidiano mesmo, como uma gripe, como
um resfriado. E os vários pacientes que são assintomáticos, eles estão ali como um potencial transmissor mesmo. Outro termo que é muito relevante que as pessoas e que as pessoas não compreendem muito é em relação à quarentena. Claro que existem exceções. Voltou, gente? O áudio, voltou. Ai, perdão, gente, é a minha internet. Bom, a quarentena, ela é muito relevante, não é qualquer pessoa que fala sobre a quarentena. São dados, são números, são estatísticas que mostram que ela é sim efetiva, que a quarentena, ela acaba por reduzir e achatar a linha de crescimento das infecções. O termo quarentena significa distanciamento social e foi criado há 7 séculos atrás, durante a peste negra. Foi utilizado durante a gripe espanhola, durante o ebola, que é mais recente, e foi utilizado em outros surtos mundiais também. Então, é relevante, porque todos sabem que a questão da quarentena, ela não cresce de uma forma em um gráfico linear, de unidade a unidade, mas o seu crescimento é um gráfico exponencial, ou seja, os seus valores vão dobrando as suas taxas de infecções. Então, precisamos compreender a relevância clínica, precisamos compreender como proceder cada etapa e ter essa noção mesmo do que é o vírus, o seu poder de infecção. Tem até uma frase em uma entrevista que Bill Gates fala que, em termos de mortalidade, uma pandemia, ela competiria até com as guerras colossais do passado. Então, precisamos ter essa preocupação e precisamos calibrar o nosso olhar frente à pandemia que estamos passando. Pode passar, Paulo. Bom, já nesta parte aí, nós podemos ver a diferença entre urgência e emergência. É de suma importância que os cirurgiões dentistas eles saibam identificar a diferença para identificar se o atendimento é de caráter urgente ou emergente. No caso de urgência, tem necessidade de uma urgência rápida para cessar o sofrimento do paciente, mas não existe risco de vida ou o risco é muito baixo. Já no caso de emergência, caso o paciente não seja atendido imediatamente, existe um grande risco de lesão permanente ou o paciente pode vir até mesmo a óbito. Pode passar, Paulo. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de caso de urgência, que temos dor odontológica aguda, cárie extensa ou restaurações com problema, periocoronarite ou dor relacionada a processos infecciosos envolvendo terceiros molares retidos, alveolite pós-operatória, controle ou aplicação do medicamento local, abscessos, fratura de dente, cimentação, fixação de coroa, ajuste e preparo de prótese, troca de medicação intracanal, necroses orais com dor e presença de secreção purulenta, ajuste, trauma dentário, convolução ou luxação. Esses aí que eu falei agora são alguns exemplos de urgência que o cirurgião dentista pode estar fazendo. Já no caso de emergência, nós temos aqui como exemplo sangramento não controlado, aumento de volume, edema de localização intraoral ou extraoral, ou traumatismo envolvendo os ossos da face. Esses aí são procedimentos de emergência, que caso não seja feito imediatamente, o paciente ele pode vir a óbito. E vale ressaltar também que é necessário a gente perceber que em ambos os casos aqui, existem sintomatologias envolvendo o sofrimento do paciente. Então, portanto, é necessário que o cirurgião dentista lance mão de medidas que diminuam as potenciais de fontes de transmissão do vírus, para que o atendimento seja feito de forma correta. Pode passar. Como não se sabe quais pacientes realmente estão infectados ou não? Por quê? Pois alguns podem estar em período de incubação ou já estão infectados, porém sem sintomas. É recomendado que todos os pacientes sejam tratados como portadores do vírus. E dessa forma, algumas recomendações devem ser seguidas. No caso dos cuidados essenciais ao paciente, ele só deve aparecer ao consultório no horário estabelecido pelo profissional através do telefone. Fazer a checagem de sinais e sintomas. Quais são eles? Tosse, febre, cansaço, falta de paladar, coriza, dor de garganta.
Por que é importante que o paciente chegue ao consultório no horário marcado? Porque todo aquele horário que o profissional estabeleceu para o paciente é o que vai dar o intervalo para ele poder fazer limpeza, a higienização, tudo isso para poder receber o outro paciente. Por isso que é muito importante que ele cumpra o horário estabelecido pelo profissional, porque todo atendimento é baseado no seu tempo de espera de cada processo de desinfecção da sala. E quais são os cuidados essenciais ao auxiliar? Ele deve organizar todo o seu ambiente a fim de deixar a menor quantidade de material exposto sobre a bancada e armários, e também de sua responsabilidade a desinfecção e limpeza terminal do consultório. O auxiliar tem que fazer um treinamento. Para que esse treinamento? Em relação à troca de equipamentos de EPIs, que são eles máscara N95, gorros, óculos, protetor facial, avental impermeável descartável e luvas. E o profissional também tem que ter toda a atenção na hora que for fazer o descarte, né, que é o desaparamentação, que é ali ele ter todo o cuidado de tirar a luva, de tirar aquele avental, que ele é descartável, e fazer de maneira correta para não passar o vírus que estão nesses locais, que é na luva, no avental, para não passar nem para o profissional, que é o cirurgião dentista, e nem para o paciente. E em caso que o profissional apresente algum sinal de sintoma de resfriado, tem que se ausentar das suas atividades imediatamente. Bom, sobre os procedimentos inerentes ao cirurgião dentista, a gente quer dizer que, primeiro, antes de avaliar presencialmente o paciente, o cirurgião dentista deve avaliar via contato telefônico a queixa odontológica do paciente, para ver se é urgência ou emergência, e caso não for, tentar orientar o paciente pelo telefone mesmo. Mas, caso o paciente necessite realmente daquele tratamento, o profissional deverá avaliar os sinais vitais, se apresenta febre ou algum sintoma de resfriado ou gripe. Já na hora do atendimento, é necessário que o cirurgião esteja usando os equipamentos de proteção individual, que Carla acabou de falar, mas que é a máscara N95, gorros, óculos, protetor facial, avental e luvas. E já no uso de equipamentos rotatórios, é indicado tanto de baixa rotação como de alta sem água. É importante também não utilizar a seringa tríplice e substituir a lavagem com o uso de soro fisiológico. Não utilizar a cuspideira e aspirar a cavidade oral do paciente com frequência. Além disso, é indicado usar isolamento absoluto e evitar procedimentos que não gerem aerosóis, preferindo procedimentos como o tratamento restaurador atraumático e restaurações provisórias. E, por fim, e não menos importante, o cirurgião dentista que apresentar sinais e sintomas de gripe deverá se ausentar das atividades profissionais. Pode passar. Passou. Já quando falamos em procedimentos inerentes ao cirurgião dentista, auxiliar e os EPIs, queremos dizer da sequência correta da paramentação e desparamentação dos EPIs. Ou seja, o que deve ser feito antes do uso dos EPIs, durante o uso e como deve se retirar esses equipamentos. Então, antes do uso, é indicado retirar brincos, anéis, relógios e acessórios em gerais. Já durante o uso, é indicado que para cada atendimento deverá haver a troca do avental e também trocar a máscara N95 toda vez que esta se apresentar suja ou úmida. Além disso, é super indicado a lavagem das mãos e a desinfecção com álcool 70, frequentemente. Já na retirada dos EPIs, o procedimento deve ser feito com luvas limpas e, no fim, realizar novamente a lavagem das mãos e a desinfecção. Depois disso, que retirou os EPIs, deve-se realizar a desinfecção do óculos e do protetor facial.
E é importante que, antes de tirar a máscara N95, tanto o cirurgião dentista como o auxiliar se retire da sala clínica. E no fim da jornada de trabalho, tanto o cirurgião dentista também, como o auxiliar, deverá fazer a limpeza nasal, a lavagem nasal. E uma coisa muito importante é que os profissionais homens devem retirar a barba e as mulheres não usar maquiagem. Por quê? Porque tanto a barba como a maquiagem podem abrigar o vírus, caso a pessoa esteja contaminada, facilitando, assim, a transmissão. E, por fim, é necessário que o cirurgião dentista fale somente o necessário com o paciente para evitar a proliferação de saliva e aerosóis. Pode passar. Bem, nós sabemos que o dentista, né, é um profissional com muito risco de infecção. Isso é devido à proximidade que ele tem com o paciente e também o uso de equipamentos e materiais que podem, né, podem proporcionar a formação de aerosóis, né? Por esse motivo, é sugerido que após cada atendimento, a clínica seja fechada por 1 a 2 horas, que é para sedimentação das partículas de aerosóis no ar, nas superfícies, né? E depois desse tempo, desinfectar a superfície com agentes biocidas. Esses agentes são sugeridos o etanol 6271, que é o álcool 70, o hipoclorito de sódio a 0,1% por 1 minuto, que a gente pode conseguir numa mistura, numa solução de água sanitária com água filtrada, né, para chegar nessa concentração, e o quaternário de amônia 50%, que é uma substância que é usada em muitos produtos de limpeza, né? É um componente de muitos produtos de limpeza e está sendo usada, né, na desinfecção de aeroportos e das cidades também. A gente pode ver os agentes com esse sprayzinho. O artigo sugere que o cloreto de bisalcônio e a clorexidina não são muito eficientes. Barreiras de TNT. Essas barreiras de TNT são muito importantes porque podem facilitar na limpeza. Se você proteger com um pano TNT algumas superfícies tipo mesa, cadeira, né, e equipamentos, na hora de desinfectar, você pode retirar esse pano das superfícies, porque ele já protegeu essas superfícies dos aerosóis. Descarte de materiais. Tem que ser feito em sacolas plásticas identificadas, né, que são infectantes, né, as luvas, as toucas, as máscaras, a esterilização da caneta de baixa e alta rotação e o cuidado na manipulação dos materiais odontológicos. Isso é muito importante para evitar, né, a infecção cruzada. Um dado interessante de saber é que um aluno, em média, né, toca 23 vezes na face por hora. E dessas 23 vezes, quase 50% tem envolvimento de mucosa, né? Seja a boca, o olho ou o nariz. Bem, inerente à sala de espera. Nessa parte é muito importante a gente focar na necessidade da preparação, né? Quando o paciente for marcar, né, a consulta, ele vai ligar e ele vai dizer qual é a queixa principal dele. O dentista vai separar o tempo necessário para o atendimento e o tempo necessário também para a desinfecção da sala, né, como foi dito, dessa 1 a 2 horas. Nisso, a sala de espera não é um lugar para o paciente ficar esperando, já que a gente tem todo esse tempo para preparação, né, tem todo esse tempo para preparar, né, o tempo que a gente vai usar. Mas tem algumas sugestões que é feito, né? Após cada atendimento, remover as revistas e material de manuseio da sala, né, e a desinfecção da sala depois de cada paciente. Antes do atendimento, disponibilizar a máscara cirúrgica, caso ele não já esteja usando, e orientações que podem ser feitas, tocar o mínimo de objetos, a presença do acompanhante somente se necessário, e higienização das mãos com álcool em gel. Evitar o uso das mãos para cobrir o rosto, tossir ou espirrar, né? Pode ser usado um lenço de papel, né? E a higienização do rosto prévio ao atendimento. O artigo também sugere, né? Fala sobre o atendimento hospitalar e fala que é recomendado o atendimento beira-leito, né? Que é o atendimento ao paciente acamado. E ele também fala sobre o uso de enxaguantes bucais, né? E fala que não é muito eficiente não é recomendado os usos de enxaguantes bucais com peróxido de hidrogênio, nem os com a base de iodo,
Porque o diperóxido de hidrogênio pode causar broncoaspiração em pacientes de UTI ou de disfágicos, que são os pacientes com dificuldade de deglutir, né, de engolir, e o diodo pode causar reação alérgica. Por conta da pandemia, grandes mudanças ocorreram nas práticas odontológicas, desde o agendamento da própria consulta até o atendimento. Por isso, é de suma importância que o cirurgião dentista adote essas orientações, essas informações e esses cuidados citados, pois faz com que o procedimento odontológico seja realizado com a menor formação de aerosóis e uma maior biossegurança, porque, além dos aparelhos de spray espalharem as gotículas em um raio de até 2 metros, consultórios têm cuspidores, onde ficam depositados os restos de saliva e restos de sangue do paciente. O perigo é que, mesmo bem higienizado, o vírus pode permanecer em superfície sem vida por um período de até 9 dias. Então, foi aconselhado não utilizar as cuspideiras e evitar o contato direto nessas superfícies sem vida, sendo assim reduzindo o risco de infecção cruzada, trazendo mais segurança para a realização dos procedimentos nesse momento da pandemia do Covid-19. Estamos cientes da letalidade do vírus. No Brasil, já ultrapassamos a marca de 13 mil mortos. No mundo, já é mais de 290 mil. Sabemos que algumas pessoas desenvolvem um quadro de sintomas leves, outras pessoas desenvolvem um quadro de sintomas severos, e uma parte das pessoas desenvolve o quadro assintomático, ou seja, não desenvolve sintoma nenhum. As urgências e as emergências odontológicas não deixarão de existir por conta da pandemia. Essa condição que estamos vivendo mostra a importância também do cirurgião dentista na área de saúde. Então, é de extrema importância que o cirurgião dentista adote os cuidados e as orientações citadas para evitar a disseminação do vírus no seu ambiente de trabalho e, assim, também ajudar a salvar vidas. Desde já, quero agradecer a todos que estão presentes e uma boa noite a todos. Acabou? Acabou. Antes de começar a próxima equipe, eu queria fazer uma pergunta para a equipe de vocês, pertinente ao artigo de vocês, tá? Vocês leram sobre possibilidade de sinais chamados prodrômios, não foi? Quais são esses sinais prodrômios que eles citaram, que antecedem o início da manifestação do vírus no corpo, que a gente pode identificar no nosso paciente quando ele está na clínica odontológica, caso ele cite? Alguém lembra? Ah, sim. O paladar, né? Ele tá meio... Exato. Pode ter alterações de paladar e alterações de olfato. Olfato seria a anosmia, paladar a ageusia, né? A geusia. E esses sinais, é importante a gente não esquecer deles, porque quando ele fala que são sinais que antecedem o COVID, né, as manifestações clínicas gerais de COVID, é o nosso início de diagnóstico. Então, às vezes, a gente está esperando um paciente ter febre, um paciente estar resfriado, com dor de garganta, mas não se atenta para detalhes. Existem algumas pessoas que eu conheço que, na verdade, um dos únicos sinais que elas tiveram mesmo, de fato, tirando dor de cabeça, foi a perda do olfato temporária. Então, para a gente não se esquecer da importância desses sinais chamados prodrômios, sinais que antecedem a presença do vírus e a manifestação dele no corpo. Eu ia perguntar com o que vocês desinfectam, mas vocês citaram todos os líquidos possíveis que a gente pode utilizar na clínica para desinfecção adequada, então essa pergunta já não cabe mais. Coleta de sinais vitais é obrigatória agora, tá? Então, para a gente não se esquecer nunca que a partir de agora, se antes já era fundamental a gente coletar esses sinais, agora é inadmissível não coletá-los. Então, fazer a aferição de temperatura, coleta de sinais vitais em nosso paciente, que são a pressão arterial, a frequência cardíaca, mas principalmente temperatura, vão ser imprescindíveis para
começar um atendimento. E a gente lembra que a gente começou a treinar isso na nossa pseudoprática na sala de aula, né? Como é importante coletar sinais vitais, e agora, então, é fundamental tê-los anotado para evitar a possibilidade de ter um paciente assintomático, porém com a presença do vírus no corpo, tá? E quando vocês citam que, por exemplo, agora a gente tem, todo paciente é potencial contaminante, desde sempre a gente tem feito isso, né? Na odontologia, quando a gente se paramenta por completo, na maioria das vezes a gente está levando em consideração que todo paciente é potencial contaminante. A gente não sabe qual paciente que vai ter HIV, qual paciente tem hepatite. Então, para todos os pacientes, a gente tem um protocolo de biossegurança similar, porque todo paciente é potencial contaminante. Com o Covid-19, isso só vai aumentar. A gente não deixa de fazer biossegurança, a gente só aumenta a biossegurança que a gente já fazia. Então, a gente vai aumentar as barreiras por ter um vírus que ele é micropartículas e que na nossa máscara convencional ele poderia transpassar e não nos protege. Então, a gente tem que usar uma máscara ou PFF2 ou N95. Além disso, devido à possibilidade de aerosóis, a gente tem que usar o face shield. Então, tem que usar um óculos de proteção, face shield, a máscara, touca, usar um capote permeável, como vocês citaram, né? Acima de uma roupa nossa, uma roupa de capote cirúrgico, enfim. E essas informações, eu quero que vocês não se esqueçam, porque na prática de vocês, elas vão ser fundamentais. E outra, desparamentação. Porque para se paramentar, a ordem não tem tanto problema. Mas para se desparamentar, você pode estar infectado. Então, alguma região do seu corpo, daquele EPI, ela pode estar contaminada. Então, é sugerido, inclusive, utilizar mais de 2 luvas de procedimento para que a primeira luva seja descartada, que foi quem entrou em contato com a mucosa do paciente. As luvas subsequentes que estiverem abaixo da primeira vão servir para remoção do face shield, depois a remoção do óculos, depois a remoção da touca, depois a remoção da máscara, a remoção do avental, e aí sim, avental sendo removido, a gente já tira a luva junto. Essa seria uma sequência adequada de desparamentação para que a gente não se contamine, porque se paramentar não é um grande problema, mas desparamentar é um problema potencial para possível contaminação. E tem que ter muita atenção. Eu trouxe essas informações, mas vocês foram maravilhosos. A equipe de vocês, né, a apresentação foi muito boa. Estou orgulhosa porque vocês abordaram bem o artigo. É um artigo que eu queria que vocês lessem, então por isso que eu pedi para vocês fazerem slides. É muito mais enriquecedor quando a gente lê o artigo e tem que criar uma aula. A gente acaba se esforçando mais para estudar e para aprender do que simplesmente receber aquela aula que, por vezes, a gente nem está prestando atenção direito. E, infelizmente, essa época agora não dá para a gente ficar desatento com biossegurança. Por isso que eu meio que obriguei vocês a estudarem quando eu induzi-los a fazer essa apresentação de trabalho. Não foi por preguiça de fazer aula para vocês, mas por querer que vocês, de fato, estudem uma coisa que vai ser a rotina da gente no futuro, ok? E eu quero a próxima equipe, espero que seja tão boa quanto essa. Ô, professora, eu Oi. posso perguntar algo? Você falou sobre medir os sinais vitais, né? Tem necessidade de medir depois da consulta? Não. Na verdade, a gente só afere antes, porque o paciente dificilmente vai alterar a temperatura pós-consulta. O que costuma oscilar muito pós-consulta é pressão arterial, muito por conta da ansiedade desse paciente. Que aí a gente às vezes confere quando esse paciente já é hipertenso. A gente afere antes e afere depois. Mas temperatura avaliada inicialmente, ela não altera assim tão rapidamente. Então, é desnecessário a gente fazer isso pós-consulta, tá? Ok. A próxima equipe pode iniciar, se quiser, fique à vontade. Tá projetado aí? Tá, sim, tá projetado, e aí, se você quiser ampliar,
ali do lado do zoom, você já amplia, demora um pouquinho, mas ele amplia. Ok. Tá ok aí? Tá perfeito, tá ampliada. Sua internet tá ótima. Então, eu vou começar. Nosso grupo ficou com boas práticas em biossegurança para ambientes odontológicos. Hoje a gente Tira o áudio do WhatsApp Web. Perdão. Ô, luta. Não tá aqui não, aparecendo pra mim. Aqui apareceu boas práticas em biossegurança para ambientes odontológicos, o início Aqui dos também tá slides. aparecendo. Professora, eu vou sair, entrar, você me aceita aí? Eu já liberei todo mundo de entrar e sair. Pode sair e entrar, que eu já desativei aquele bloqueio. Então, como eu estava falando, o artigo da gente foi Boas Práticas em Biossegurança para Ambientes Odontológicos. A biossegurança já faz parte da gente, mas às vezes a gente deixa de mão algumas coisas, passar despercebidos, e com essa pandemia a gente não pode deixar nada mais passar despercebido. Então, o que eu achei mais legal desse artigo foi que ele relembra coisas que a gente deveria ter mais atenção, mas que ao longo dos anos nós fomos deixando passar. As principais doenças infecto-contagiosas que ele fala no artigo é o HN1, que também foi uma pandemia, que hoje já tem vacina, o vírus SARS-CoV-2, que é o coronavírus, gripe A. Com semelhanças e diferenças em relação à transmissão, ao combate e aos tratamentos dessas doenças que possuem um alto contágio. Na verdade, ele quer falar dessas doenças que praticamente são as mesmas transmissões, formas de transmissões. São doenças infecto-contagiosas, que é do trato respiratório e que se espalham através de gotículas por meio de espirros, de contato em locais sujos, mucosas, de indireta e indiretamente, mãos sujas com os vírus e em regiões nasais, orais ou oculares. O consultório odontológico deve ser um ambiente de controle e prevenção dessas infecções microbiológicas, de uma maneira geral, porque nós temos vários meios de contaminações ali naquele ambiente, tanto com os pacientes como os profissionais que podem estar ali expostos a esses micro-organismos patogênicos. Nós temos um esquema aqui mostrando como pode ser a transmissão indireta e diretamente, através de gotículas, os aerosóis no ar, o contato direto com o paciente, sem a devida paramentação, sem a devida utilização de máscaras, sem os seus devidos cuidados. Ao tocar em locais sujos. 4 agentes essenciais de boas práticas em biossegurança. Primeiramente, nós temos que observar a nossa clínica, no geral. Em segundo, o nosso dentista, a equipe auxiliar e, principalmente, o nosso paciente. Por quê? O nosso paciente pode ser porta de entrada para aquele vírus naquela determinada clínica. Vamos falar agora sobre a desinfecção, a forma mais adequada de ter aquele ambiente mais adequado
e livre de esses micro-organismos patogênicos. Preocupações padrões. A sua clínica deve dispor dos elementos básicos para uma precaução padrão, que deve ser seguida para todos os pacientes, independente de suspeita ou não de infecções. Porque hoje em dia a gente vê muito, mas fulano não está gripado, ele não está com coriza, e então eu não preciso ter determinadas, eu não preciso ter determinadas precauções com esse paciente. Não. Como está aí, é um vírus que pessoas podem ser assintomáticas e nós não sabemos como é que esse vírus vai reagir em outras pessoas, então eu preciso sim ter precauções com todos os pacientes que ali adentram. As máscaras cirúrgicas devem ser utilizadas, álcool em gel, se assim não tiver água e sabão para lavar as mãos ou estiver longe, lenço descartável para estar secando as mãos, limpando caso a pessoa esteja com coriza e sendo descartado adequadamente, pia e sabonete na recepção para higienização das mãos e rosto. Eu achei interessante falar sobre o rosto, porque a gente fala muito da higiene das mãos em ambientes odontológicos, e nós esquecemos muito do rosto, porque o dentista não vai pegar só mão, ele vai ao rosto do paciente, vai à boca, vai à face, vai olhar um todo. Então, é necessário, sim, a higienização do rosto. Luvas, óculos, máscara e avental. Então, nós já conhecemos como todo mundo aqui que trabalha estuda e trabalha na odontologia, na área da odontologia, sabe que já utilizamos esses paramentos, mas hoje deve usar com mais resquício e... Perdão, esqueci a palavra. Descartar agulhas e pérfuros cortantes em locais adequados, não desconectá-las ou reencapá-las. Se possível, tiver um quarto para colocar esse paciente que está com sintomas ou sintomas gripais ou com o COVID em um local isolado para não ter acesso com outras pessoas, apesar que hoje o CFO já fala sobre o atendimento agendado. Então, para que isso não ocorra, ter um atendimento agendado, cada paciente em seu determinado horário, para que possa haver também a limpeza e desinfecção desse ambiente. Os alertas visuais que podem estar sendo colocados em elevadores, escadas e na sala de espera, para que possa estar informando esse paciente a forma adequada da lavagem das mãos, ao tossir e ao espirrar, saber colocar e flexionar o cotovelo ou usar um lenço de papel descartável, sempre descartando em local adequado, lavar o rosto com água e sabão por 20 segundos, após a higiene das mãos e antes do atendimento odontológico. Pacientes e profissionais da saúde devem evitar tocar os olhos, nariz e bocas com mãos não lavadas. Prenda o cabelo e evite o uso de brincos e anéis e correntinhas. Sua função é fornecer ao paciente e visitante as instruções corretas de como proceder. Podem ser utilizados na entrada da clínica, como eu já falei, cartazes, placas, pôsteres, e em lugares estratégicos, área de espera, estacionamentos e elevadores. Profissionais de saúde devem lavar as mãos antes de examinarem o paciente, antes de procedimentos odontológicos, depois de tocar os pacientes, depois de tocar os arredores e nos equipamentos que não tenham sido desinfectados, depois de tocar mucosa oral, pele danificada ou ferida, ter contato com sangue ou fluido corporal, secreções ou excreções. Porque a gente vê muito no decorrer do dia, principalmente eu já vi colegas tirar as luvas e não
lavar as mãos. Ah, porque eu estou usando luva, eu não tenho a necessidade de lavar as mãos. Não. Ali foi uma barreira mecânica, mas você precisa fazer a higienização das suas mãos corretamente. Molhando as mãos, aplicando o sabão, esfregue as palmas das mãos, esfregue os dedos, as unhas, o dorso da mão, polegares, punhos, e enxaguar as mãos, seque, feche a torneira e descarte aquele papel que você utilizou para a secagem de suas mãos. Os cuidados que devemos ter na sala de espera.